Bom, então hoje nós vamos falar sobre o canal, né, a anatomia do canal alimentar supradiafragmático, né, acima do diafragma, e o canal e a porção infradiafragmática, que aí nós vamos falar então de um segmento. Quando entramos no abdômen, alguns órgãos do trato digestório, órgãos que se encontram no abdômen, eles são divididos por uma porção transversa do colo, né, o colo transverso. Então, e até porque vocês vão perceber, depois que vamos falar em peritônio, que apresentam, ele apresenta, então, uma dobra, né, nesse colo, criando, então, um andar supramesocólico e andar inframesocólico. O trato gastrointestinal, o tubo, o canal alimentar gastrointestinal, o nome já diz, entre o estômago e os intestinos, ele é separado, né, por esse peritônio que envolve aí o colo transverso, então separando o andar supramesocólico do andar inframesocólico. Mas agora a gente vai falar dessa primeira parte do canal alimentar supradiafragmático, quer dizer, está no tórax. Nesse caso, então, é um canal músculo-membranoso, um conduto, né, que liga a faringe ao estômago, nós chamamos então de esôfago. O esôfago, então, é um órgão músculo-membranoso, né, e ele tem algumas propriedades elásticas, ele é deformável por conta do conteúdo, né, do volume do conteúdo, né, do que é deglutido, ok? No adulto, ele apresenta em torno de 25 centímetros de comprimento, né, e o diâmetro em torno de 2,5, né, 2,5, mas é o diâmetro do esôfago. E ele termina lá na porção que nós chamamos de junção gastroesofágica ou esofágo-gástrica. Então, ele tem duas junções, uma junção superior, que é a junção com a faringe, né? Então, faringoesofágica, junção faringoesofágica, a gente vai ver depois que tem uma fragilidade nessa região, e uma porção mais inferior, então, que é a junção gastroesofágica ou esofágo-gástrica, como eu queiro. O esôfago, então, ele é esse órgão que situa-se aí na porção, ele tem uma porção cervical e uma porção torácica e uma porção abdominal. Alguns livros trazem, então, também essa porção diafragmática ou frênica. Então, ele é dividido em porção cervical, torácica, diafragmática, ou também chamada de frênica, alguns livros, né, que é relativo ao diafragma, por conta do nervo frênico, vocês já viram no semestre passado, a porção abdominal, que é a menor. Na realidade, aí, essa diafragmática, que alguns livros também não trazem, mas por conta de variações anatômicas, patologia, e pela clínica, é importante que a gente fale dela. Então, vejam, ele começa lá na altura de C5, C6, na vértebra C5, C6, né? E vai até a T1, a vértebra T1. Esse é a porção, então, cervical. A porção torácica, ela se estende da vértebra T1 até T11, né? Então, em T11 é a porção transdiafragmática, é através do diafragma, através daqueles pilares que vocês aprenderam, né? Um pilar direito, um pilar esquerdo do diafragma, que se insere no corpo das vértebras, na altura de L1, L2, L3, esses pilares, né? E aí a porção abdominal é quando ele migrou para a cavidade abdominal, ele mergulha então na cavidade abdominal, tá? E essa porção dele atravessa o diafragma, nós chamamos então dessa abertura de hiato esofágico, né? Eu tenho um hiato esofágico e um hiato aórtico, por onde passa a aorta e passa o esôfago. Tá? Nessa imagem a gente consegue ver a relação dele com alguns órgãos, né? Na realidade, porção cervical, percebem que ele se encontra à frente do corpo das vértebras, né, cervicais, e atrás da traqueia. Então vejam, logo assim, abaixo ali daquela cartilagem cricoide, então eu tenho ali uma porção, um músculo chamado cricofaríngeo. Esse músculo cricofaríngeo, ele delimita, né, o início, né, junto com a vértebra do esôfago, e ele é importante como um músculo constrictor, né, inferior à faringe. Vejam, é um ponto de constricção desse esôfago aí, tá bom? E seria um esfíncter esofágico superior. E nota, então, quando ele mergulha na cavidade torácica, ainda à frente do corpo das vértebras, então ele mergulha no mediastino superior, nós já falamos do mediastino, né? Então ele está no mediastino, que é dividido em superior e inferior, e dentro do inferior ele é subdividido em mediastino anterior, mediastino médio e posterior. Então ele se encontra na porção, ele transita no mediastino superior e no inferior. No inferior ele transita na porção posterior desse mediastino, então mediastino posterior, tá?
Notem que ele passa aí muito íntimo no coração, atrás do coração, né? E a partir da T5, T6, mais provavelmente T7, esse esôfago ele apresenta-se, então, anterior à aorta, e a aorta começa a transitar posterior a ele. Então, eles acabam trocando de posição, né? A partir, então, de T7, T8, a aorta torna-se mais posterior, né? E onde ela estava à esquerda do esôfago, passa mais posterior e atravessa o hiato aórtico. E o esôfago, então, torna-se mais anterior à aorta, cruzando o hiato esofágico, e a aorta no hiato aórtico. Muito bem, as funções básicas do esôfago, então, são conduzir o alimento da faringe até o estômago, né? Evitar a deglutição de ar, né? E aí, por conta do tônus do esfíncter esofágico superior, né? Na altura do músculo cricofaríngeo, e evitar o refluxo gastroesofágico, né? Então, que é pelo esfíncter esofágico inferior. Mas, às vezes, eles apresentam, nesse caso do inferior, apresentam uma falha. E essa falha promove, então, um refluxo gastroesofágico, né? Então, aqui, esse movimento nessas funções do esôfago, então, inicialmente, na porção mais alta, ele tem umas fibras musculares que são ainda de controle voluntário, né, que são extensões da faringe, do músculo constrictor da faringe. Depois, ele começa, então, a descer, né, essa projeção, né, as fibras, elas são de musculatura lisa. Aí você tem uma contração rítmica, né, involuntária, e esse músculo ele apresenta algumas fibras musculares que são circulares e longitudinais. Veja, a constituição do esôfago, então, gente, ele apresenta na porção mais interna, né, mais na superfície, voltada para a luz, né, desse canal alimentar, eu tenho uma mucosa, né, e é uma mucosa, e logo abaixo eu vou encontrar uma submucosa e uma camada muscular. Nota, então, que esse esôfago é dividido num terço superior, um médio e um terço inferior. No terço superior, vocês percebem que tem fibras musculares da camada muscular, fibra muscular esquelética, né? O terço médio distal, começa no médio uma transição, então, de algumas fibras musculares lisas, né, músculo liso, e ainda algumas fibras que se intermeiam de fibras de músculo estriado. Você percebe que no terço médio e lá na porção já esofagogástrica, somente o músculo liso, então, de controle autonômico. Percebemos que em todo esse segmento nós temos, então, essa mucosa, uma submucosa e a camada muscular, que aí, lembrando que ela tem essa transição de fibras musculares de controle autonômico dessa contração muscular, ok? E aí a camada adventícia, vejam, na porção torácica, essa porção torácica nós chamamos de adventícia, ok? No abdômen, ela vai apresentar uma porção serosa. Então, serosa é somente no abdômen, que é uma dobra do peritônio visceral, tá? A gente volta a falar depois. Então, notem aqui nessa imagem da esquerda, uma vista posterior da faringe, nós conseguimos visualizar nessa região, então, a transição da porção laringofaringe com o esôfago aqui. Então, a primeira porção do esôfago, perceba que eu tenho aqui uma camada longitudinal, mais externa de músculo, uma camada oblíqua e uma circular, né? Uma camada circular de músculo. Então, e aqui uma região que tem um formato de um losango, né, um trígono, que a gente vai voltar a falar depois sobre essa região que é muito frágil. A musculatura, então, do terço superior, de 2 terços, na realidade, de 2 terços inferiores, como falei para vocês, é músculo liso, né? Então, os estratos musculares são camadas, né? Uma porção mais interna, uma porção mais externa. Então, o esôfago não possui serosa, ele só possui uma adventícia, que é um tecido conjuntivo frouxo, que nós já mostramos na imagem aqui ao lado. Então, aqui o tecido conjuntivo frouxo, né? E aqui embaixo, então, ele apresenta nessa serosa um tecido com células mesenquimais, né? Células que vão produzir uma pequena quantidade de líquido aí, tá? Então, essas células, elas vão apresentar, na verdade, são mesoteliais, que vão produzir um líquido, que é o líquido peritoneal, tá? Bom, aqui nessa imagem, voltando aqui, notem a relação muito íntima do esôfago aqui, e em cada lado dele eu tenho transitando um nervo laríngeo recorrente. Ele está retornando, né? Então, esse laríngeo recorrente, né, são os 2 ramos do nervo, tanto do lado direito quanto esquerdo, do nervo vago, o 10º par craniano. Ele chega na altura do lado esquerdo, na altura da aorta,
deixa um ramo recorrente voltando para a laringe, que estão vendo aqui, nervando a musculatura da laringe, e do lado direito, então, ele faz esse retorno acontece um pouco mais baixo, lá na altura, então, do tronco braquicefálico. E aí esse nervo chega para essa região e transita do lado do esôfago. Essas imagens mostram claramente, então, a íntima relação da traqueia, né, da faringe com o esôfago. Nessa imagem da esquerda, conseguimos visualizar claramente o músculo constrictor inferior, com a sua RAF da faringe, né, e logo abaixo, vocês percebem, tem uma zona de fibra muscular mais esparsa. Depois eu tenho uma porção cricofaringe desse constrictor inferior, que está aqui, lembrando, com quase que um formato de um anel, se prendendo aqui na cartilagem cricoide, formando um anel muscular até a outra cartilagem cricoide do lado direito. Nós percebemos que logo abaixo dele, ele, por sua vez, forma, então, um esfíncter esofágico superior, né, que controla, então, a entrada de ar. Vejam, e aqui, logo abaixo, então, o início dessas fibras musculares longitudinais, né, da musculatura longitudinal, essa túnica, essa camada de músculo longitudinal do esôfago, a parte mais externa, você percebe que ela tem um formato de uma letra V, né? E esse V aqui, então, é uma região que só tem uma camada circular, e ela é desprovida dessa camada longitudinal. Como ela é desprovida da camada longitudinal, então tem algumas fibras esparsas aí, cria uma região de fragilidade e pode desenvolver uma hérnia. A gente vai falar daqui mais logo à frente, tá bom? Aqui nessa imagem inferior, se notem a camada circular, percebemos também, então, essa íntima relação com o músculo traqueal, que já foi falado. Isso aqui tem um fato importante, que é embriológico, né? Então, a embriologia explica essa relação muito íntima e também as possíveis falhas embriológicas dessa segmentação do músculo traqueal do esôfago, criando aquelas fístulas traqueosofágicas mais comum em criança. Então, a má formação que deve ser corrigida cirurgicamente. Muito bem, então as constricções anatômicas, a superior fica no nível da cartilagem cricoide, através do músculo cricofaríngeo. A média, então, a aorta, pelo martelo d'água, pelo pulsar da aorta comprimindo o esôfago. E também o brônquio principal esquerdo, notem na imagem aqui, o brônquio principal esquerdo está sobre, né, a aorta. Então, veja, o coração comprimindo no seu pulsar o esôfago, mas sobretudo aqui a traqueia, e que por sobre ela, a traqueia, desculpa, o brônquio principal esquerdo, a aorta, então, ela tem essa compressão, esse pulsar. Então, seria aí esses dois pontos, né, de constricção média, não tão importantes. Mas, logo embaixo, então, eu encontro o esfíncter esofágico inferior do músculo diafragma, então, especificamente do músculo diafragma. Ok? Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos visualizar a extensão desde a arcada dentária, a primeira arcada dentária, até o esôfago, porção abdominal, nós temos em torno de 40 centímetros. Isso é importante saber, porque é importante na hora de você passar uma sonda nasogástrica. Então, a sonda passa através de uma narina, né, transita na cavidade nasal até a faringe, e, por sua vez, da faringe ao esôfago e vai até o estômago. Às vezes a gente utiliza isso para fazer uma drenagem, né, gástrica, uma lavagem gástrica, quando por algum motivo o paciente deglutiu ou ingeriu algo tóxico, muito comum em criança, ou às vezes tentativa de suicídio, tomar remédio, tomar veneno, a gente passa a sonda, injeta soro e depois põe engavagem, que é para drenar isso, tá bom? Às vezes também na cirurgia, no pós-operatório, cirurgia gastrointestinal, é colocada essa sonda, tá bom? Então, sonda nasogástrica. E essa imagem mostra claramente o terço médio aqui, percebemos a constricção, as 3 constricções. Então, a principal cá em cima, né, a faringoesofágica, aqui a constricção médica, né, que é a broncoaórtica, entre a aorta e o bronco, fazendo a constricção aqui, e aqui embaixo a porção, então, da cárdia, nessa região, então, de constricção do diafragma, né, o esfíncter esofágico inferior. Bom, nessa imagem, então, aqui eu chamo claramente para essas duas situações. Então, na altura de C6 e C7, o músculo cricofaríngeo, né, ele, então, fecha essa região à prova de gases, né, na eructação, não falar roto. Então, vocês, a partir de agora, estão
termos técnicos, é importante que nós usemos, possamos usar esses termos. Então, a eructação é o nome técnico para arroto, então ele evita e, de certa forma, controla. A gente controla na eructação, se você quer aquele som seja suave, ou tem pessoas que até brincam com isso, né, querendo uma eructação bem mais sonora. Então, veja, lá em T10 e T11, então, eu tenho aí o ligamento freno-esofágico, né, que na realidade parte do diafragma e auxilia nessa constricção inferior. Muito bem, então aqui esfíncter esofágico superior, aqui a constricção broncoaórtica e aqui embaixo o esfíncter esofágico inferior. De maior importância, então, são esses dois, o esofágico superior e o inferior. Aqui eu trago para vocês duas imagens de artigo publicado mostrando que alguns pacientes apresentam disfagia, né? Tanto na porção alta, aí na transição faringoesofágica, ou às vezes mais embaixo, que pode ser essa disfagia, que é dificuldade de deglutição por conta de compressão cervical. Você consegue perceber que aqui o corpo das vértebras apresentam algumas alterações degenerativas com a idade, que nós chamamos de osteófitos. Esses osteófitos, lembrem que parece aquelas velas derretidas, uma vela derrete, formando aqueles lábios laterais. Nesse caso aqui, alteração morfológica, criando esses osteófitos, vulgarmente também chamado de bico de papagaio. E aí alguns crescem tanto que acabam se unindo uma vértebra a outra. Através de quem? Porque ele acaba alterando o ligamento. Vocês aprenderam esse mês passado que a coluna vertebral ela tem um ligamento longitudinal anterior, um ligamento longitudinal posterior e um ligamento amarelo. O longitudinal anterior, então ele comunica as vértebras, ele prende uma cinta elástica as vértebras aqui. E aí ele favorece a comunicação e os osteófitos acabam se comunicando, criando esses bloqueios aqui, criando essas massas ósseas, dificultando a deglutição. Às vezes, tumor também pode, nessa imagem da direita, apresentar, crescer nessa região, o abscesso, dificultando a deglutição. Nessa outra imagem, veja uma barra óssea já criada aqui entre esses osteófitos, dificultando, inclusive, a respiração. Vejam como ele invade aqui, tem um processo inflamatório também nessa região, aumentando essa região retrofaríngea, né, de tecido, e dificultando, né, com fibrose, dificultando, então, o mecanismo da deglutição. Nessa outra imagem, mostra, então, já uma barra óssea em toda a extensão da coluna. Percebemos que isso pode trazer, então, alteração de deglutição. Nessa outra imagem, que só estou chamando a atenção para as vértebras, né, que é essa relação muito íntima. Olha, eu tenho aqui a traqueia, o esôfago, nós estamos falando. Aqui estou mostrando duas hérnias, né, duas protusões discais aqui posteriores, só para chamar a atenção. Ou uma hérnia extrusa aqui nessa região. Mas isso aqui é só mais para enriquecer, já que eu estou falando dessa região. Então, essa hérnia, geralmente, ela é posterior. Anterior, o que vai acontecer? Eu tenho a formação de osteófitos e essas barras ósseas. E aí, gente, vejam, uma disfagia de origem mecânica, né? É muito simples, você faz o teste da deglutição, dá um copo de água ao paciente e verifica se ele consegue deglutir claramente, ou um exame que estuda o mecanismo de deglutição, tá? Um esofagografia baritada, tá bom? Então, isso consegue evidenciar. Muito bem, o esôfago, que nessa imagem a gente consegue visualizar, ele transitando aonde, gente? Você consegue visualizar aqui? Olha essa região, esse tubo retilíneo aqui, ó, né? Isso aqui é o esôfago, olha o esôfago, tá? Então, que a porção média na região da broncoaórtica, dessa constricção, né? Aqui nessa vista esquerda, aqui à direita eu tenho ele bem tubular, aqui à esquerda eu tenho um esôfago com a porção que parece um bico de pássaro, nós chamamos de sinal de bico de pássaro, né? Esse sinal de bico de pássaro lembra que eu tenho aqui um estreitamento, eu tenho uma obstrução, o paciente deglutiu uma substância para poder ficar esse contraste aqui, e a radiografia, e que eu percebo que tem uma obstrução. Então, esse esôfago terminal apresenta uma ampola epifrênica, epi acima, frênica do diafragma. Então, isso aqui eu estou demonstrando uma estenose, isso é uma radiografia que me lembra a uma estenose, tá? Bom, na superfície, é fácil, então vejam, eu palpei aqui na superfície a proeminência laríngea, algo abaixo eu vou encontrar a cricoide, eu sei que abaixo da cricoide, né, eu já tenho um esôfago cervical, e à frente dele a traqueia, até nessa região aqui da fúrcula external. Atrás do externo, logicamente, que é atrás da aorta, eu vou encontrar, então, aqui a traqueia, e atrás da traqueia a porção torácica esôfago, e ele transita, continua descendo aqui nesse plano.
tá bom? Então, essa região aqui é uma região que nós chamamos de zonas de Redd do esôfago, uma área reflexa de T4 e T5. Às vezes, uma esofagite pode trazer um desconforto nessa região e confundir o médico pouco experiente de um infarto do miocárdio, né? Então, às vezes, uma dor torácica, uma pirose, uma dor reflexa aqui, tem que ser investigada, né? Não podemos ignorar uma avaliação cardíaca também, tá? Muito bem, então aqui nessa outra imagem, agora voltando aí na região de transição, as relações, olha o esôfago começando aqui na altura de C6 que nós falamos, né? Então, ele prende aqui aquela RAF faríngea lá do músculo constritor faríngeo. Nessa outra imagem, observem que ele se encontra atrás aqui da traqueia, né? Entre, então, a traqueia e o esôfago, e o corpo da vértebra. A vértebra aqui na altura T3, o esôfago aqui atrás, do ladinho do torácico, tá? E na imagem, na ressonância ou na tomografia, nós conseguimos visualizar, ele não é tão bem desenhado aqui, depende do plano, né? Depende também do conteúdo, e aqui só perceber somente uma estrutura que está entre a traqueia, né, e a vértebra, então é o esôfago, tá? Nessa outra imagem, as relações ainda mostram o esôfago transitando por trás da traqueia e muito íntimo no coração, por isso, às vezes, e a inervação dele, então, recebe alguns ramos do nervo vago, que é o mesmo nervo que vai para a região do plexo cardíaco. Então, percebam que, às vezes, um infarto pode simular uma esofagite, ou uma esofagite pode simular um infarto. E nós estudamos lá no coração a íntima relação, ele está em íntimo contato com o coração, né? Então, uma área esofágica, e é fácil de identificar isso no coração, tá? Nessa imagem, conseguimos visualizar as relações dele, porção cervical, né? Lateralmente, aqui à direita, eu vou encontrar, então, a carótida, passando nessa região, e a jugular, né? Transitam, cruzam aqui nesse terço médio do cervical, do esôfago, de cada lado. Na porção torácica, percebam que ele é cruzado aqui nessa região, na altura, então, aqui do brônquio. Do lado esquerdo, eu vou ter a aorta aqui, cruzando no brônquio principal esquerdo. No brônquio principal direito, eu tenho a veia ázigo, que cruza o esôfago, mas tem uma íntima relação com o esôfago. E aqui do lado, o nervo vago. Nessa outra imagem, então, mais uma vez chama a atenção da relação dele com a traqueia, e aqui embaixo, quando a traqueia termina na altura do ângulo de Louis, né? Então, T4, T5, vocês vão perceber que aqui para baixo tem o esôfago e a aorta, e quem está aqui na frente é o coração, né? Então, vejam, ele está à direita da aorta e torna-se uma anterior à aorta quando ele cruza no hiato esofágico. Nessa imagem, mais uma vez, chamando a atenção do ponto de constricção broncoaórtica aqui. A porção cervical, nós já falamos, claro, alguns detalhes, acho que está repetido isso aqui, mas de qualquer forma, mostrando a íntima relação lateral aqui do esôfago, né? Aqui um desenho em 3D do Richard Drake, que é muito bonito, mostrando, então, o início do esôfago, que nessa altura do músculo cricofaríngeo. Aqui ainda a região cervical, então, a relação dos grandes vasos cervicais, como a artéria carótida comum direita e esquerda, ladeando o esôfago, né? Que aqui tem uma bainha, que é a bainha carotídea, então essa bainha envolve os vasos, e aqui à frente tem uma face, que é a fáscia pré-vertebral, né? Que acaba envolvendo aqui, pré-vertebral, que está lá atrás, desculpa, do esôfago, e aqui na frente é pré-traqueal. Então, fáscia pré-traqueal aqui, e lá atrás a fáscia pré-vertebral. Nessa imagem anterior, mostrando mais uma vez, então, a porção aqui do ângulo de Louis, logo abaixo, onde eu tenho já somente o esôfago descendo. Essa imagem mostrando claramente a vértebra, que vai separar a faringe, né, do esôfago, né, C6, observando em laranja aqui o amarelo, como queiram, a faringe, e a porção em vermelho abaixo, né, e do desenho à esquerda, eu tenho, então, o esôfago, e no desenho à direita, então, amarelo está o esôfago, em vermelho a faringe. Então, uma continuidade. Imagine vocês que a faringe, ela é como se fosse um funil, vai estreitando essa musculatura, né, ou ela transita tanto o ar quanto o alimento, vai estreitando nesse funil, e há uma continuidade, então, num tubo músculo-membranoso, que é o esôfago, tá? Aqui a imagem, então, a porção desse esôfago na porção do mediastino superior, né? Aqui ele está no superior. Aqui ele está no inferior, mas numa subdivisão, que é o posterior, ele e a aorta, no mediastino posterior.
essa imagem linda do Neto, então, percebemos essa região que eu falei para vocês aqui de fragilidade, só tem uma camada circular, né? Essa região aqui é chamada trígono de Leimer, né? O Lamier, ou trígono de Kilian-Lamier. Esses dois caras escreveram isso dada a importância que tem nessa região. Então, percebemos aqui nas camadas musculares, e na porção torácica, vamos à frente, então, essa transição que ele faz, então, da altura desde de T1, né, T1 até lá embaixo, até na altura de T11, então ele transita aí, metade dele, ele está atrás da traqueia, a outra metade dele é ladeado à esquerda pela aorta descendente, e o lado direito pela veia ázigo. Então, e aí à frente dele eu tenho o coração à frente, atrás o corpo das vértebras, à sua esquerda eu tenho a aorta, à sua direita veia ázigo, tá bom? E essa imagem, mais uma vez, chamando isso claramente, e aqui o desenho mostra pra gente, então, a aorta, a porção ascendente, a porção descendente, né? E aqui o esôfago, aqui é a traqueia, né? Na realidade, já na bifurcação de que um brônquio direito, brônquio esquerdo. Nessa outra imagem eu consigo visualizar somente aqui a aorta e que o esôfago está colabado. Então aqui, essa relação, retiramos o coração, olha a aorta aqui à sua esquerda, à sua direita a veia ázigo e o ducto torácico, né? O ducto linfático. À frente dele, veja, do lado direito tem o ramos do nervo vago, né? Vai ser um vago anterior e um feixe posterior, então criando um plexo anterior e um posterior do nervo vago, então envolvendo aí o esôfago, né? Parasimpático. Essa imagem já mostramos, que é linda, então vejo aqui ele com essas membranas trabéculas fibroelásticas, né? Que são, que o fixam nesse músculo traqueal. A porção abdominal do esôfago, então vejam, é exatamente abaixo disso. Aqui eu quero chamar a atenção aquela porção transdiafragmática, porção frênica. Então é onde está atravessando o diafragma. Nessa imagem superior eu consigo visualizar aqui a cúpula esquerda do diafragma, a cúpula direita do diafragma, aqui desprovida, foi cortado, então a pleura parietal, né? Veja esse espaço aqui, é aquele recesso costofrênico, nós já falamos, o posterior aqui mais anterior, dos dois lados, e aqui perceba que o diafragma tem uma região que é tendinosa, por debaixo do pericárdio, que também está aqui, foi retirado do coração, ele tem o formato de um bumerangue. Então esse é o centro tendíneo, ou centro tendinoso do diafragma. Notem que eu tenho uma abertura no centro tendinoso, que é essa, e tenho duas outras aqui, que estão, na realidade, entre as porções desse diafragma que se prende no corpo das vértebras, que são os pilares. Então, aqui eu chamo nessa região que onde transita, onde atravessa o esôfago para a cavidade abdominal, eu chamo então de hiato esofágico, e aqui hiato aórtico. Agora, o único que se encontra aqui no centro tendinoso, então, é a veia cava inferior. Por que ela está aí? Porque essa região do diafragma não se contrai, é tendinosa. Então, o movimento do diafragma na inspiração e na expiração funciona como se fosse uma bomba de sucção desse sangue da cavidade abdominal, juntamente com a pressão abdominal, né, para dentro da cavidade cardíaca do átrio direito. Olha que interessante. Então, aqui a transição da porção a porção transdiafragmática do esôfago. Nessa vista inferior do diafragma agora, então vejam, por isso eu chamei de canal alimentar supradiafragmático, né, que é o esôfago. E aí, olha aqui, para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Percebemos que essa abertura aqui é da veia cava inferior, uma região pouco elástica, uma região que não vai comprimir a veia. Imagine se fosse no meio do músculo essa veia. Então, o músculo no movimento de inspiração e expiração ia comprimir a veia, dificultar o retorno venoso para dentro do coração, uma vez que eu não tenho um coração periférico para bombear esse sangue venoso de volta para a câmara direita. Então, ele atravessa aí nessa região, né? Através da veia cava inferior. Já aqui nessa outra imagem, nessa mesma imagem, ao lado, vocês conseguem perceber fosse um laço de feixe muscular. Nós chamamos isso aqui, então, de pilar, né? Isso aqui é um pilar direito e um pilar esquerdo do diafragma, né? Então, o pilar esquerdo aqui, lateral, né? E aqui o pilar direito. E note que existe aqui ainda um menor
né? Que esse menor, então, é uma parte do pilar esquerdo, ele ia se dividir. Lembram? Então, tem aqui um direito, o esquerdo ele tem uma porção longa e uns feixes mais curtos, separando, então, criando aqui o hiato esofágico, aqui que transita o esôfago através de uma região, então, muscular, que tem a função de controle, gente, do controle, então, do alimento, né, como fosse um controle compartimental do alimento do canal alimentar infradiafragmático para o supra. Isso seria, de certa forma, então, ele compõe, não é só isso, mas compõe o esfíncter esofágico inferior, tá? Esfíncter esofágico inferior. E aqui a aorta transitando entre os dois pilares, percebemos? Então ela cria que tem um ligamento arqueado mediano e ela transita aqui entre os dois pilares. Então aqui o hiato aórtico. Muito bem. Nessa junção esofágico-gástrica, eu quero que vocês percebam aqui que eu tenho uma mudança de mucosa. E essa mudança de mucosa por conta de mudança de função dessas células da mucosa. Na porção alta, na porção esofágica, nós temos, então, uma mucosa do esôfago que produz um muco, né? Com um muco alcalino, que protege a mucosa gástrica da ação dos ácidos. E essa transição, essa linha chamada aqui pelo Netter de zigue-zague ou linha Z, mostra claramente, então, a mudança de epitélio que existe aqui. Então, essa região aqui é mais alcalina e aqui mais ácida. Imagine se essa região, né, que eu tenho aí, que é o esfíncter esofágico, né, inferior, essa região que eu chamei de hiato esofágico, nós conseguimos perceber, então, se eu tenho um refluxo gástrico-esofágico, eu vou levar um ácido daqui lá para o esôfago. Levando aqui, eu vou ter o quê, gente? Uma lesão nessa mucosa, um processo inflamatório. Imagina isso constantemente, quem tem, então, uma hérnia de hiato. Hérnia de hiato, então, é isso, acontece aqui no esôfago. Então, onde se projeta a parte dessa mucosa, né, de tanto refluxo aqui, e acaba lesionando essa mucosa, levando até uma atresia do esôfago, o esôfago de Barré, a gente vai falar mais à frente. Então, quero chamar a atenção aqui, na realidade, além dessa transição, que essa porção transdiafragmática é importantíssima, por quê? Vejam, tem aqui o diafragma de cada lado, com aquele seus pilares, formando o esfíncter esofágico inferior, né? Notem, na realidade, formando o hiato esofágico, desculpa. Aqui em cima eu tenho todo o esôfago revestido por quem é a parte mais externa? Por uma adventícia, um tecido conjuntivo frouxo. Aqui embaixo eu tenho uma porção que é, então, do peritônio, é uma serosa. Então, eu tenho o diafragma aqui revestido por essa membrana, essa fáscia, e aqui a porção inferior dele também. Debaixo dessa porção inferior, dessa fáscia diafragmática, eu vou encontrar o peritônio. Só que essa fáscia aqui diafragmática, ela transita aqui para a região torácica e para a região abdominal. E essa porção, ela acaba criando um espaço entre o músculo, né, e essa fáscia, que eu tenho aí um anel adiposo. Esse anel adiposo subhiatal, abaixo do hiato, né, e ele, juntamente com a fáscia, essa fáscia que eu vou chamar na porção inferior de ligamento frênico-esofágico. Então, veja, é uma membrana que chega aqui, ascende, né, ligando o freno esofágico porção superior, e a porção torácica e a porção abdominal. No meio, eu tenho um colar, né, um colar, então, gorduroso, um anel adiposo subhiatal. Então, veja, essa fáscia, né, que vem do diafragmática, lâmina inferior e superior, ela, então, acaba fixando o esôfago na porção abdominal e na porção final do tórax, na transdiafragmática, e um ligamento. Então, ele faz isso aqui, gente, a porção superior e inferior. Então, ligamento frênico-esofágico, porção ascendente ou superior, e frênico-esofágico inferior. Então, e a gordura ao redor, criando um envelope, né, a gordura ao redor, o anel adiposo subhiatal, tá bom? Agora, veja, por debaixo dessa fáscia, né, eu tenho aqui, revestindo a fáscia e o ligamento, eu tenho o peritônio, tá? Então, notem que aqui eu tenho um ângulo que é em torno do esôfago até esse estômago, cria-se um ângulo de 60 a 65 graus, tá? E aí, olha esse desenho esquemático, mostrando para vocês, então, essa região é uma região, então,
que tem um espessamento muscular, né? E mais ou menos 2 a 4 centímetros essa musculatura, que é chamada de colar de Helvétius. Helvécius, ou Helvétius, é justamente formando esse esfíncter esofágico inferior, a musculatura e a gordura que está aqui ao redor que nós acabamos de falar, tá bom? Então vejam, olha a mucosa aqui como é do esôfago e como é já no estômago, muda bastante, né? Então logo aqui a porção abaixo, veja, esse esôfago, a porção abdominal agora, por sua vez, ela é recoberta pelo peritônio. Esse peritônio é uma serosa, células mesoteliais. Então vejam, então aqui eu tenho a única parte do esôfago que é revestida por uma serose, é a porção abdominal do esôfago. E aí alguns livros vão trazer, então, qual a menor parte do esôfago? A porção abdominal. Sim, mas se considerarmos a transdiafragmática, é menor ainda, né? Então, a porção torácica é a maior porção do esôfago. Em segundo lugar, vem a porção cervical, depois a porção abdominal. E aqui a vascularização do esôfago, então, acontece por artérias lá, que vem da artéria tireoide inferior, né? Da porção cervical. Então, a tireoide inferior, ela sai do tronco tíreo-cervical. Tíreo-cervical, então, emite um raminho tireoide inferior, né? Que vai irrigar a tireoide e raminho e a porção lateral e penetra no esôfago, porção cervical. A porção torácica do esôfago recebe ramos das esofagianas, são ramos que vêm da aorta. Então, a aorta envia alguns ramos que vão para as intercostais, né? Alguns raminhos traqueoesofágicas entre a traqueia e as esofagianas, ok? A porção abdominal, então, são ramos da artéria gástrica esquerda, que a gente já falou, que na realidade ela é um ramo do tronco celíaco. Então, a aorta atravessou o abdômen, primeiros raminhos são as frênicas inferiores, depois encontra os raminhos para as suprarrenais, e logo abaixo o tronco, então esse tronco abdominal que é o tronco celíaco, e esse celíaco dá os ramos gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. Então, a gástrica esquerda, ela irriga a porção abdominal do esôfago. Então, essas imagens são claras aqui, mostrando para vocês. Usamos das esofágicas, direto da aorta, e aqui as bronquiais ou broncoesofágicas, né? E mais aqui embaixo, então, perceba o tronco celíaco emitindo a gástrica esquerda, que tem um ramo ascendente que atravessa o diafragma, nutrindo, então, a porção abdominal aqui, e ainda se anastomosa com a porção torácica aqui dessas esofágicas. A drenagem venosa acontece através, então, da veia tireoide inferior, né? Então, inversa proporcional. A porção torácica, então, drena para as veias ázigos e hemiázigo. Ázigo à direita, lembrando, hemiázigo à esquerda. E a porção gástrica, então, para a veia gástrica esquerda, o inversa proporcional de artéria. E, por sua vez, essa para a porta. Aí tem uma questão clínica importante, justamente por hipertensão portal, que leva às varizes esofagianas, na porção, então, esofágo-gástrica. Essa imagem clara mostra para a gente, então, olha que a veia tireoide inferior recebendo os ramos esofágicos da porção cervical do esôfago. A porção torácica, eu tenho do lado direito vários raminhos esofagianos drenando para a veia ázigo, que vai cair na cava superior, e do lado esquerdo tem as hemiázigos, a veia hemiázigo, que, por sua vez, recebe drenagem do esôfago, né? Agora, a porção abdominal, eu encontro, então, veja, aqui a porção esofágo-gástrica, eu tenho aqui as veias esofágicas inferiores, né, que drenam para essa gástrica esquerda, que, por sua vez, cai aqui na veia porta. Imagine uma congestão aqui, um tumor, né, ou uma cirrose hepática, dificultando a entrada do sangue pela porta, vai congestionar essas veias e promove a formação de quê, gente? De varizes. Nota essa imagem aqui à direita superior, que eu tenho um plexo venoso submucoso. Então, tem a mucosa, né, e um submucosa. A submucosa tem um plexo bem rico dessas veias. E imagine vocês essa região, então, como fica na mucosa? Engurgitado. São as varizes esofágicas, porque o sangue não consegue drenar para a gástrica esquerda e, por sua vez, para o fígado, né? A drenagem linfática acontece, então, na porção cervical para os linfonodos cervicais profundos, na porção torácica, então, para os mediastinais posteriores, na porção esofágo-gástrica, então, para os gástricos esquerdos e linfonodos cárdicos direito e esquerdo, né? O anel cárdico, um anel tão importante aí. Vejam nessa imagem aqui, então, os linfonodos profundos, né? Os cervicais profundos, o júgulo de gástricos aqui, e aí
percebam a porção torácica, então, para os paratraqueais, e ou alguns íntimos direto para aqui o ducto torácico, né? Mas os linfonodos se encontram nessa região aqui. E aqui os linfonodos traqueobronquiais superior e inferior, paratraqueais também recebem, e lá embaixo a porção mais inferior são os justaesofágicos, né? Que também tem alguns mais altos, e aqui embaixo os linfonodos gástricos, né? Então o anel linfático da cárdia. Então tem o linfático direito e esquerdo. E alguns podem drenar ainda para essa região do celíaco. Então, a porção inferior do esôfago drena para a região celíaca e linfonodos gástricos, cárdicos. A inervação acontece por um plexo nervoso periesofágico, ao redor do esôfago, nós já mostramos. Então, eu tenho aí o tronco vagal, um anterior e um posterior. Geralmente, o anterior tem um ou mais ramos, o posterior é somente um ramo. E os gânglios simpáticos do 5º ao 12º. Então, essa imagem mostra claramente aqui o nervo vago, né? Então, descendo lateralmente o direito e o esquerdo, formando aqui, então, um plexo. Eu tenho aqui, anterior são 2 ramos, podendo ser 1 ou 2, e posterior só tenho, geralmente, um ramo. Notem aqui, então, isso do parasimpático. A inervação simpática acontece através do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, então, gânglio. Então, estimulação simpática, ok? Essa imagem aqui maior, mostrando então essa relação importante aqui dos gânglios paravertebrais, do 5º ao 10º, e aqui do nervo vago, então, os parasimpáticos, através, então, nessa imagem mostrando somente um ramo, né, terminando lá embaixo num ramo importante, chamado de nervo dilatar G. Essa imagem aqui, a vista posterior, somente um ramo descendo, né, tronco vagal posterior, e aqui o tronco vagal anterior com 2 ramos. Essa imagem mostra novamente, então, esse plexo justaesofágico, né? E aqui uma imagem do esôfago, da porção abdominal e início do esôfago. Então, aqui na letra A, você tem uma vista inferior do ósteo cárdico, né? No fundo, então, da porção final do esôfago para o estômago. Então, essa região chama de cárdia, e o ósteo, a passagem, osteocárdico, a passagem do esôfago para aqui embaixo, então, o estômago. Logo abaixo, aqui, ao lado, desculpa, então, eu tenho a porção do estômago, já a curvatura. Percebam que essa mucosa já tem uma irregularidade, tem umas pregas gástricas, né? E lá em C, já na porção final do estômago, que chama de antro, que a gente vai falar mais à frente, e D também o antero pilórico, aqui. Então, aqui um outro ósteo que vai já dar início ao duodeno. Os principais sintomas, sinais sintomas esofagianos é muito comum, então apresentar disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, uma odinofagia, que é dor à deglutição. Essas duas podem ser encontradas, então, naquela situação que eu falei para vocês aqui, de uma formação de osteofitos cervicais. A pirose, então, é aquela queimação, né? Queimação reto-external, aquela zona de Red que nós falamos. A regurgitação, então, é um retorno, né, um refluxo gastroesofágico através do até a boca. É um vômito. E nós chamamos de êmese, é um termo correto, né? A cólica esofagiana pode acontecer com dor reto-external em aperto, que é essa que confunde, então, com quem? Com infarto agudo do miocárdio, por conta daquela zona de Red, né? Vejam, hematêmese, então, é um vômito com sangue, que pode vir um sangue vivo ou coagulado. Coagulado quando ocorre, então, aí uma reação com os sucos gástricos. E uma cialose, então, é uma hipersalivação, ou cialorreia. Bom, as varizes esofagianas, aquele plexo que eu falei para vocês, submucoso, aqui o sangue não consegue descer, então forma algumas varizes esofagianas nessa região, né? Então, por conta de uma alteração hepática, pode ser uma cirrose, pode ser um tumor, pode ser um câncer, né? Então, dificultando o retorno venoso, e essas varizes podem romper, dependendo do tipo de alimento que é ingerido, há uma lesão dessa mucosa, desses vasos, e um sangramento, às vezes, bem vultuoso, né? Aqui um desenho do Neto, ele mostra claramente isso, essas varicoses aqui, né, essas varizes esofágicas ou esofago-gástricas aqui, que podem sangrar. Olha como a veia fica bem robusta, que congesta, né, ramos que drenam para a veia, veia gástrica esquerda.
Muito bem. Hérnia de hiato, então, uma alteração nessa região aqui. Nós temos, então, uma projeção de parte do estômago para dentro da cavidade torácica. Então, essa é uma hérnia de hiato. Tá? Sempre a hérnia, o sobrenome dela diz onde que ela acontece. Hiato, então, aqui no esôfago, hérnia umbilical, tá no umbigo, hérnia inguinal, né? Tá aqui embaixo no canal inguinal, e assim por diante. Então, dependendo da região. Hérnia discal, eu tenho onde? Nos discos intervertebrais. Então, vejam, então, essa hérnia é uma protusão do estômago para uma região acima do diafragma, né? E aí, existe uma classificação, ela pode ser por deslizamento, que é tipo 1, paraesofágica, tipo 2, ou mista. E aí, vejam, aqui embaixo eu tenho uma, mostrando o esquema para vocês, né? E da esquerda e da direita. Notem que, então, eu tenho primeiro um enfraquecimento dos ligamentos, né? O ligamento freno-esofágico, né? Que une a junção do estômago e o esôfago, com o diafragma, uma contração da musculatura longitudinal do esôfago, que acontece, né? E um aumento da pressão abdominal. Isso favorece essa hérnia de hiato. Tá? Então, veja, a doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, ela consiste num deslocamento, né, sem esforço, né, no refluxo, numa êmese sem esforço do conteúdo gástrico para o esôfago. Né? É uma falha daquele esfíncter esofágico inferior. Aqui, normal, ele está contraindo, mantém o líquido, o que permite a gente plantar bananeira, ele tem mais pressão, com o estômago cheio, não volta. Agora, quem tem alteração no esfíncter esofágico inferior, e retorna e causa o quê? Uma pirose, famosa azia, né? E constantemente isso leva a uma inflamação dessa mucosa, o tecido fibroso, e uma estenose do esôfago. Então, a clínica pirose é regurgitação, né? E as complicações, olha aí, eu falei para vocês, estenose péptica do esôfago de Barré, né? Estenose em 10%, e uma úlcera com sangramento esofágico, nós também já falamos daquele plexo venoso. Esôfago de Barré, então, olha aqui, como eu tenho uma mucosa alterada nessa região. Aqui embaixo, para ter essa junção esofágico-gástrica, aqui já tem uma alteração de tanto refluir suco gástrico, né, tanto refluir ácido para essa região, né, e então imaginem vocês, um indivíduo que tem refluxo gastroesofágico, é fumante, toma cafezinho e come alimento pigmentado constantemente. Um indivíduo candidato a esôfago de Barré até um câncer de esôfago. Então, nessa outra imagem aqui, mostrando o esôfago de Barré, né, aqui em cima, e aqui embaixo, mostrando a lesão da mucosa nessa porção aí do esôfago, né? E aí, podendo levar a um câncer aqui. Veja o câncer esofágico, né? Olha a alteração, que foi posto aqui um implante, né? Um stent, um implante aramado, para poder favorecer, descomprimir quando ele não é ressecável, às vezes é ressecável, né, mas às vezes não, coloca-se um stent aqui, um implante aramado, para poder dilatar esse esôfago e o indivíduo poder deglutir. Né? Olha, a calase, então, mega esôfago, aquele sinal que eu falei para vocês há pouco, o sinal, então, do bico de pássaro. Então, o conceito é um relaxamento, acontece um déficit do relaxamento desse esfíncter esofágico inferior, está contraído constantemente durante a deglutição, é comum de 25 a 60 anos de idade, né? Então, lembra que eu tenho uma inervação que acontece entre o plano mucoso e submucoso, que nós vamos estudar, que é o plexo de Auerbach e o plexo de Meissner, e aí percebo que a degeneração dos neurônios desse plexo de Auerbach, né, traz, então, essa clínica com disfagia, perda de peso, e aí veja como vai dilatando essa esôfago acima do esfíncter esofágico que está contraído. Essa região está contraída todinha aqui, e aí veja como aqui vai dilatando, né? Então, a dilatação desse corpo do esôfago chama de mega esôfago, ou também chama de acalásia, tá? Levando aqui o sinal de chama de vela, ou que nós falamos de bico de pássaro, na topografia do esfíncter esofágico inferior. O atraso do esvaziamento do esôfago também é importante, e a presença de contrações esofagianas não peristálticas, tá? Perceba aqui como está ultra mega dilatado, esse é um mega esôfago mesmo. Então, aqui ele apresenta alguns graus, né? Agora, no mega esôfago chagásico, eu tenho dois tipos de mega esôfago, né? A calásia ou Chagas, doença de Chagas. E aí, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, que praticamente não passa nada, né? Então, é causado por denervação também, do plexo nervoso, né, de Auerbach e de Meissner, e aí, vejam, eu tenho, principalmente Auerbach, eu tenho uma reação imunológica que pode evoluir com grandes dimensões, né, muitas vezes apresentando sinais visíveis à radiografia, como a gente consegue perceber aqui nessa imagem, né? Então, vejam, as alterações radiológicas do mega esôfago chagásico, né? Aqui outro
chagásico, todo dilatado, sinal da seta, né? Então, veja, ele apaga aqui bem a traqueia, aquela coluna de ar que a gente estudou. Então, isso é fácil de identificar. E o esôfago, né, difuso, ou esôfago em saca-rolha, por espasmos constantes. Olha como fica, então, não tem um anel muscular, esse esôfago ele é um órgão músculo-membranoso com uma camada longitudinal, né, mais externa, e a interna é circular. Então, imagine algumas regiões, elas se contraindo, né, em espasmos, criando esse sinal quando se deglute, então, uma substância contrastante, você identifica, parece um saca-rolha, né? Muito comum, então, essas contrações peristálticas e por intensas contrações. Então, são contrações intensas não propulsivas, né? São fásicas, em 2/3 inferiores desse esôfago. Então, também degeneração dos axônios e neurônios inibitórios do plexo de Auerbach. Tá? Importante, então, o fato desse espasmo produzir dor retroesternal sem disfagia, tá? Muito bem, e é esse aí que nós havíamos falado, então, relacionado também com confundindo com infarto agudo do miocárdio. E os divertículos? Então, vejamos, aquela região que eu falei para vocês, lá do trígono de Killian-Lamier, né, eu tenho aqui uma região frágil, e aí a deglutição, que é a contração dos músculos, esse músculo constrictor esofágico, né, esse constrictor da musculatura faríngea, então promove uma propulsão, uma hérnia aqui, uma herniação, que nós chamamos de divertículo. Então, veja, existem os divertículos verdadeiros, que são herniações de todas as camadas da mucosa muscular. O falso tem uma herniação apenas da camada mucosa e submucosa, que é o caso desse com a seta, e o intramural, que não ultrapassa o limite externo do esôfago, ficando submerso na camada muscular. Então, veja, eu tenho aí o divertículo de Zenker, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Logo abaixo, no corpo, eu tenho um divertículo terço médio e um epifrênico. Então, temos 3 tipos aí, ok? Nessa imagem, então, os verdadeiros, né, a porção média do esôfago, esses são os verdadeiros, né? E os falsos é o Zenker e o epifrênico. Então, o verdadeiro está no meio, no terço médio, o terço superior e inferior, então são os pseudodivertículos, né? Olha aqui essa imagem, agora com contraste, nós observamos aqui essa projeção da mucosa para aqui. Então, tem um divertículo falso, chamado de Zenker, um anatomista e patologista alemão que descreveu. Então, agora, no terço médio, eu tenho, então, aquela desmotilidade esofágica aumentada intermitente, lembrando aquele esôfago de saca-rolha. Ou, nesse caso, um divertículo verdadeiro, né? Só lembrando que esse em B, então, ele não é o saca-rolha, parece, dá para não confundir, sim, só onde está a seta ali, então, nós percebemos que existe um divertículo, verdadeiro, que são todas as camadas, então, terço médio. E o epifrênico, esse aqui embaixo, né? Então, veja, logo acima da porção final do esôfago, logo acima do estômago, que não pode ser confundido com uma hérnia de hiato, tá? Bom, aqui um artigo que nós publicamos, encontramos um divertículo num paciente, né, relativamente grande, publicamos junto com o professor Túlio, o professor Carlos Chagas, também da UF, o Lucas, e o professor Rafael Cisne, da UF. Nós publicamos trabalho, então, numa revista de gastroenterologia, mostrando as dimensões de um divertículo de Zenker. Câncer de esôfago, como eu já havia falado, então, um adenocarcinoma ou carcinoma escamoso. Olha uma peça patológica aqui, esse adenocarcinoma, então, derivado daquele esôfago de Barré, da doença de refluxo gastroesofágico, então, lesão na mucosa por ácido constante, levando essa alteração na mucosa e aí um câncer, né? E agora o câncer escamoso, então, ele apresenta um epitélio queratinizado. Os fatores de risco, hábitos de vida, como alimentação, bebida alcoólica, fatores dietéticos, né? Doenças esofágicas e também levando uma genética, né? Ligado, então, uma tilose palmoplantar, que seriam essa pigmentação da mão e da planta do pé. Não quer dizer que você tem uma mão vermelha, que você tem uma tilose. Tem que perceber se tem uma história de alteração do metabolismo gástrico, né? E aí, associado com essa tilose palmoplantar, tem que se investigar. Muito bem, aqui, aquele câncer que eu falei para vocês, você faz uma ressecção, que essa imagem mostra aqui, no meio, né? Então, foi a ressecção porção cervical, e toda a extensão torácica, normalmente 10 centímetros abaixo, 10 acima, você tem que retirar, 5 a 10, né? Retirar
do centro onde está o câncer. E é o estômago trazido lá para cima, então, para fazer uma junção gastroesofágica, só que essa gastroesofágica, uma porção alta do esôfago, né? E aqui os defeitos congênitos, né, que eu falei para vocês, uma falha de formação, de segmentação aí do esôfago da traqueia, aí criando os divertículos, né, as fístulas traqueoesofágicas. Essa imagem aqui mostra claramente a traqueia e atrás do esôfago, independentes, num desenvolvimento normal. Aqui não, tem uma atresia com fístula distal, então a porção proximal do esôfago fica com o coto fechado e a distal fica ligada à traqueia, em 86%, então o maior número dos casos é esse tipo. Mas o refluxo, então, o bebê tem a primeira mamada, o leite vem aqui, pode refluir, porque enche, né, tem um fundo fechado aqui, é como se fosse um efeito de pia entupida, reflui e pode broncoaspirar e morrer na primeira mamada, né? Uma atresia em 7%, mas ele não tem uma alteração de fístula, em 4% pode ter uma porção proximal distal, né? E em 2% somente uma fístula direta, né, da parede, e 1% somente a porção proximal. Então, vejam, este caso aqui, o leite vai direto para a traqueia, né? E aí a morte súbita, broncoaspiração. Também ocorre defeitos congênitos no diafragma, onde eu tenho uma abertura aqui, né, que nós chamamos de forame de Morgane, mas esse forame de Morgane, ele pode apresentar uma abertura, né, maior, levando uma hérnia de Morgane. Agora, na porção central, no diafragma, nós falamos para vocês, né, que são vistas inferiores do diafragma, nós falamos que nós temos uma abertura para veia cava, então pode ocorrer ter uma falha aqui, e uma hérnia central, uma hérnia de Morgane mais anterior, ou uma famosa hérnia aqui de Bosdalek, através do forame de Bosdalek, dilatar isso, e olha aqui, ó, uma abertura nesse forame de Bosdalek, e pode ter víscera abdominal no tórax, imaginem vocês, né? Esse desenho à direita, então, mostrando aí as alças de um recém-nascido, né? As alças intestinais, todas na cavidade torácica, rechaçando o coração para a direita e o pulmão esquerdo praticamente aí hipofuncionante, né? Então, aqui, para dizer que não é mentira, é uma radiografia de um pacientezinho. Olha só, cavidade torácica cheia de alça com ar, né? Percebendo até o desvio aqui da coluna de ar, ó, a traqueia que está. E o coração está aqui, ó. Então, praticamente rechaçou todo o pulmão esquerdo.